Olá, queridos amigos, homens de prata e mulheres de prata. Gente, hoje a gente vai entrevistar uma pessoa, eu vou ter o prazer de falar com um parente. Eu nunca pensei em ter um parente aqui nesse Homens de Prata. Juliana Ramalho, coincidentemente nós temos o mesmo sobrenome, uma pessoa muito querida, é um talento quando se fala em tudo que se refere à nossa como é que eu vou dizer nossa? Não é nossa. Onde nós estamos, no momento que nós vivemos. Um projeto 50 mais que eu faço e no qual ela dirige uma empresa fantástica que é a Talento Sênior. Premiações incríveis, mulher reconhecida, primeiro prêmio de mulher reconhecida pelo Sebrae, foi prêmio em Nova York, e ela é um talento. Mas tem uma coisa que ela me deixou preocupado que eu quero que ela fale numa entrevista que ela deu ontem. Mas eu vou falar isso depois de agradecer a Sicredi pelo espaço, pela gentileza de oferecer esse estabelecimento maravilhoso para a gente gravar Delícia. as entrevistas de hoje, e assim como nossos patrocinadores, Água Prata, Minsight, Terra Nossa Cidadania e também Casa Flora. E agora eu vou à pergunta para essa moça maravilhosa, que ontem ela fez uma coisa tão doce. Ela fez um comentário de como ela surgiu para esse mercado quando ela trabalhava no setor financeiro. E uma coisa que me emocionou, a Caixa. Uhum, uhum. Isso eu vejo quantos homens de prata não falam o que você trouxe desse senhor, que eu não me lembro o nome dele, mas você está de parabéns. Se você quiser comentar isso, antes de a gente falar um pouco da Talento Sênior, ou até fale agora, porque foi uma coisa que eu falei, poxa, não teria momento melhor para ela contar essa história antes de eu falar com ela. Todo esse roteiro, para mim, não tem sentido se você não falar da Caixa. Tá bom. Faz Você- sentido para você? Total, total, Desculpa se porque eu te foi preocupei, de que fato. era uma coisa triste, mas uma coisa emocionante. Eu falei, como todo mundo queria falar isso. Obrigado por você ter falado. Vou contar dessa caixa, Muito porque foi bem-vindo um aqui no. dia. Obrigada, 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 Sicredi, pelo espaço, obrigada da gente estar junto hoje. É, tem muita coisa que a gente tem aqui para dividir, né, Cuca? E é muito gostoso um espaço desse, que a gente sabe que depois a gente vai dar voz para ideias que vão multiplicar por aí. Então, eu vou te contar aonde veio a ideia da Talento Sênior, porque perguntam para mim: você é nova para trabalhar com longevidade, para se preocupar com trabalho 50 a mais, 45 Coetarismo, um mais, monte de coisa. coetarismo? Por que que você fala disso? Quando eu comecei a me preocupar, nem conhecia essa palavra. Não tinha Era só etarismo. veinho, né? Então, é o seguinte, fiz engenharia, né, e fui trabalhar em banco. Eu estava fazendo engenharia ainda na Poli e arranjei um estágio no Banco Real. Vou falar porque nem tem mais, né, Pode esse banco. falar. Pô, pode E é falar um banco Itaú, Bradesco, querido, Santander. maravilhoso. E quando a gente sai da faculdade, a gente não tem aula de como se comportar numa organização, de fato como é produto bancário, enfim. E eu fui trabalhar na área financeira e tinha um cara do meu lado que estava sendo meu mentor, meu tutor, me ensinando desde derivativos até me Teu anjo da mentorando, guarda. tudo. Ele me mentorava como de fato entrar no mundo corporativo. E um dia ele chegou no trabalho, veio para a mesa dele ao meu lado com uma caixa de papelão. Nossa, é fantástico. Eu me emocionei. E eu fui fazer uma piada, na verdade, fui fazer uma brincadeira com ele, porque você está segurando uma caixa de papelão no meio do trabalho. E a resposta dele foi: porque amanhã eu faço 60 anos, então eu vou limpar minha mesa hoje. E eu achei até que Isso é era. uma sacanagem, sabe? Desculpa o termo. Pois é, e eu achei. Isso era anos 2000, tá? A gente estava no ano 2000. 22 anos atrás. E aquilo me impactou, porque no dia seguinte, de fato, ele não estava mais lá. 24. 24 anos É. atrás. E eu fiquei. E para mim, sabe, muitas coisas doeram Você se naquele dia. emociona. Porque eu olhava em volta e pensava: isso é normal? É isso mesmo? 60 anos vai para casa pela idade? É porque, em vez de feliz aniversário. E não era por causa do cargo. O vice-presidente também foi para casa, só que ele recebeu uma festa, não uma caixa. Mas, de fato, a sensação que eu tinha é. Data de validade, né? E, mais do que isso, todo o conhecimento que esse cara vai simplesmente vai para uma caixa dessa e vai ser inutilizado. Então, o banco, tudo bem ele não utilizar mais, ele provavelmente se preparou para aquela saída.
Mas eu falava, a sociedade brasileira, as outras empresas, pequenas e médias empresas que podiam fazer uso desse conhecimento, simplesmente não vão ter acesso a esse cara? E Foi precisando, né? Carente lógico. disso. O Brasil é um país de pequenas e médias empresas. Hoje, nossos números são 1,8 milhões de empresas de 400 mil a 200 milhões de faturamento, contra 20 mil CNPJs que faturam acima disso. Então, essas empresas são sedentas por talento. Todas elas têm problemas para resolver. Se elas estão crescendo, elas têm problema para resolver. Se elas estão quebrando, elas têm problema para resolver. E um talento desse, simplesmente ir para casa e não ser mais utilizado, eu falo, é PIB guardado em caixa. Tudo vai para caixa. Não pode. Não. Não Você pode. falou a carreira de. Eu tenho um filho, o do meio, que está fazendo a mesma carreira que ele fez. Fez e está no Itaú. Exato. 7 anos no Itaú. Olha só. Espero que não tenha ninguém com a caixinha do lado dele. Porque essas caixinhas estão chegando mais cedo. Esse é o problema. A dispensa é muito. Vai, né? E na pandemia ela foi mais cruel ainda, Foi né? mais, foi mais. Na pandemia ela foi mais Bom, cruel. e aí então nasceu o que é o nosso objetivo da conversa, desse projeto fantástico, que eu sei o quanto você luta para entregar e colocar essas pessoas, esses talentos todos, em algum lugar que seja representativo, que emocione as pessoas do outro lado, né? E que sejam úteis para os dois lados. Conta um pouquinho da Talent Center. Então, aquilo lá virou um sonho, assim, eu ficava pensando nisso até que eu fui morar em Nova York. Eu passei 2 anos lá, fiz MBA em Colômbia e eu O conheci. Dudu tá indo para lá. Que legal! Ele acabou de Tenho voltar. dicas para dar, tá bom? Acabou de voltar semana passada das visitas. Que legal, recomendo de verdade. E aí, no mercado americano, eu descobri o mercado de executivo fracionado. É aquele executivo que fez carreira, que tem muito conhecimento em alguma área e que agora ele fraciona o seu tempo em várias empresas. E isso era 2008, tá? É um servidor que atende várias empresas. É um executivo que as empresas que ele atende não precisam de uma pessoa full-time lá o tempo todo das 8 às 5. Então ela pode ter um gerente de RH, um diretor de operações part-time, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, meio período todo dia. Então o executivo divide o seu tempo em mais de uma empresa. Aí eu falei, bom, descobri exatamente o que eu preciso. Eu Pelo vou menos levar emocionalmente é o que você queria. emocionalmente me atende e economicamente atende o país. Esse era meu raciocínio em 2008. Porque Poxa, faz você. tudo isso. Então, mas não quer dizer que deu certo naquela época. Porque eu voltei para o Brasil e descobri que a nossa regra trabalhista naquela época não funcionava. Eu não podia fazer isso no Brasil. Eu Why só not? pude com a reforma trabalhista de 2017. Ah, é verdade, é trabalhista que permitiu, é verdade. Então eu engavetei aquela ideia, eu voltei para o mercado financeiro, né? Eu com a minha melhor amiga abrimos uma outra empresa chamada Talento Incluir, de inclusão de pessoas com Que é a. deficiência. Como é que ela chama a tua sócia? Carolina Guinarra, A Guinar, isso, Carolina Guinar. minha amiga de infância, ficou cadeirante no acidente de moto e ela percebeu que o mercado de inclusão de pessoas com deficiência estava totalmente ignorado, sendo feito da forma errada. Então eu abri com ela, mas ela fez a empresa crescer enquanto eu era só uma investidora e trabalhava no mercado financeiro. Só que em 2017 eu saí do mercado financeiro para cuidar da Incluir, já estava crescendo, estava numa rampagem bem legal, mas prestei atenção na reforma trabalhista. E naquela época começou a se falar de etarismo, ageísmo, longevidade, intergeracionalidade, inclusão. Então o movimento foi chamando a minha atenção. Eu via todas, né, pessoas que despontaram aí, a Fran, Martin, etc., falando desse mercado. Mas o que me fez abrir de fato a nova Talento Sênior foi a pandemia. Porque as pessoas sendo desligadas por idade, eu falei, olha, elas não vão voltar para o E o mercado de recurso em trabalho. casa, né? Exatamente. Essas pessoas aí, antes eu falava de 60, baixei para 50 e abrimos na pandemia com a idade de 45 anos. Então hoje a nossa base tem profissionais acima de 45 anos. E como é que então? Aí você começou realmente na pandemia em 2020. Então nós estamos Final falando de 21. final de, nós estamos falando de 3 anos que o negócio. Vou fazer agora, 3 anos. Exatamente. E aí, qual foi a surpresa que você teve e as dificuldades que você teve para começar? Porque Exato. a gente sabe que nesse nosso mercado é tudo bonito, mas é muito mais difícil que as pessoas falam, né? Eu achava que era um joguinho de Lego. Eu ia achar a peça aqui, Toma encaixar aqui, a peça ali.
Pois é, dos dois lados eu tive surpresa. Do lado da pequena e da média empresa, o desconhecimento desse tipo de contratação. Desconfiança também, né? Que vai funcionar. Ah, tem medo, o advogado fala que ela vai ser processada por trabalhista, e eu, né, então a gente percebeu o quanto eu tenho que fazer de explicação, de marketing ativo, de chegar nessas empresas e explicar as novas regras E os trabalhistas benefícios. e os benefícios. É uma reforma que veio para ajudar bastante o empreendedorismo, o empresário. É uma reforma bem positiva. Mas, então, ali tem uma ignorância nessa contratação E a e, contratação, desculpa, não é CLT, é claro, né? uhum, É uma não, contratação de empresa, pessoa pessoa jurídica, jurídica, tá? exatamente. Tá. Sem Temporária, exclusividade, ou tá? por um período, ou por um projeto. Tá. Então, o que que hoje, por exemplo, tem alguns empresários que eles ainda estão na mentalidade de comando e controle, né, Cuca? Aquele controle de horário. Isso a gente tem que Não repensar. é pela eficiência, e sim pelo comprometimento das regras estabelecidas no preconceito dele, né? Que é dentro do Exatamente, preconceito que eles têm. exatamente. Então, é o desconhecimento dessa nova. O trabalho de serviço, o trabalho digital, ele exige um método diferente do que a gente veio, tá vindo da Revolução Nossa, Industrial, que tem que trabalhar claro. todo mundo no mesmo horário, das 9 às 5, enfim. Entregar. Exatamente, entregar junto. Então, é, isso é uma dificuldade do ponto de vista da empresa, mas do ponto de vista de sênior, dos nossos talentos, eu também achei um pouco de dificuldade, né? Muitos ainda estão presos. Principalmente o homem, né? Que tem aquela. É, É o que a gente discute em todas as entrevistas. O homem tem aquele preconceito. Eu vou fazer? Não. Quem sabe? Quem sou eu? Vou me submeter a fazer. exatamente. E é desnecessário, né? Porque você estando ativo, você está dando uma condição da pessoa ser feliz, né? Mostrar que ela tem um talento, que é um Exato. talento sênior. Eu enxergo assim, né? É lógico. É. E a hora que ela dá o clique, assim, que ela entende essa contratação PJ, e ela vai para uma. Gente, a realização que a gente vê das pessoas. Então, a gente tem o Antônio, por exemplo, que é um caso clássico nosso, que em pouco tempo ele estava em 4 empresas, Olha que hoje ele legal. está em 6, ele já subcontratou uma pessoa para apoiá-lo. Quer dizer, se tornou um Ele, outro negócio para ele. não, e hoje ele não está nem pela talento sênior, ele aprendeu a fazer esse tipo de contratação e foi embora, né? Bacana. Então, e isso é muito impactante de voltar e perguntar qual o impacto que você teve na empresa, ele sabe calcular. Seu e nele, né? Na empresa e para você, né? É, exatamente, para ele, para a empresa. Então, a renda que ele voltou a ter, o impacto que ele tem naquelas empresas, e a gente fez E uma a conta. transformação que ele criou, né? Porque eu acho que o mais legal é o que você falou, beneficiando o país, beneficiando nessa geração. Então a gente fez uma conta do PIB que ele está gerando, Ah, é verdade. que no caso dele deu 1 Mas não milhão. é só o econômico, né? É o valor também das Lógico, é o que a pessoas, gente fala é a invisibilidade. visibilidade. Sabe por quê, Cuca? Se essas pessoas voltarem ao mercado de trabalho pelo talento delas, a gente não vai ter que falar de etarismo mais. Porque simplesmente as pessoas vão se acostumar a trabalhar com pessoas mais velhas ao seu lado, e isso acaba com o viés Tem que ser inconsciente que elas têm. Tem normal, que né? ser normal. Porque é difícil engatar. Na hora que você engatou, poxa, agora realmente eu estou fazendo a diferença. Que momento foi esse? Olha, o que eu acho que os momentos mais legais são quando a gente recebe alguma notinha de obrigado, um WhatsApp de obrigado, e não foi nem porque a Talento Sênior fez aquela oportunidade. São provas sociais, eu falo assim, você está me agradecendo por quê? Se não fui eu que te apresentei essa oportunidade, né? Ele me agradece porque arranjou uma oportunidade, está contratado. Eu falo, está me agradecendo por quê? Não fui eu que fiz. Não, porque foi através de você que eu percebi que existia o Talent as a Service, o talento sob Já é um demanda, sucesso, né? e eu já me preparei, eu mudei meu mindset, Mindset. comecei a falar no LinkedIn sobre isso, pronto, eu arranjei uma oportunidade. Nessas horas você fala, gente, não é que a solução está na Talento Sênior, a solução está em cada um, tá? Não, mas você foi o gatilho para dizer, né? É Pô, só, vou disparar em você, hein? é só Presta assim, atenção, é isso. exato, deixa eu te falar que existe isso, e aí a pessoa captura. E são várias coisas. Você vê, nós tivemos aqui hoje a Denise Maia, que é uma especialista, não sei se você conhece, do LinkedIn. E ela estava falando assim, a gente mexe às vezes em detalhes que é uma coisinha que a pessoa não enxerga o que ela é capaz. E Exato. vocês estão mexendo com isso.
na sensibilidade das pessoas e naquele cara está se escondendo por quê? Tira a almofada da frente, põe a cara. Exato. Ó, tem uma oficina que a gente faz na Talent Sênior que eu gosto de que as pessoas fiquem com a câmera ligada só para olhar o que está no olhar delas. Eu falo, pega o seu currículo vitae, aquele que a gente é grudado, sabe? Que a gente acha que só tem que caber em duas É só aquele páginas. padrão. Aquele padrãozinho, um monte de história para contar e só pode ser em uma página, duas. Eu falo, ó, traz, copia e a gente usa uma ferramenta de inteligência artificial chamada Gama. E a gente dá um prompt, faz uma ordem para ela criar, a partir do seu CV, 30 anos de história, uma apresentação de você como empresa, de você para essa nova forma de Eu contatos. SA. Eu SA, exato. Você está com um monte de sobrenome lá das grandes empresas que você participou que não fazem mais parte da sua vida. Que já foram, nem lembro de você, né? Exatamente, você virou só o número de matrícula. E agora vamos fazer a sua apresentação comercial, a sua apresentação institucional. E a ferramenta, o Gama, por exemplo, é uma que constrói para você esse slide, inclusive ajudando a dar preço em serviços que você pode oferecer a partir do seu currículo. Quando a Eu gente quero coloca fazer, isso, você deixa eu fazer? é fantástico. Muita gente ainda fica preso àquela posição, eu sou, mesmo que ela não fale, mas ela tem. Por que que eu vou fazer isso aqui embaixo? Poxa. Só que ele esquece que ele não tem mais uma estrutura de 40 funcionários, um para RH, um jurídico, e é ele. E ele tem que ter absorvido tudo aquilo e resolver sozinho. E essas soluções práticas. E ele sabe fazer, ele não quer. Sabe. Agora, dentro dos homens e mulheres de prata, como é que a gente consegue fazer essa conexão? Que a gente está falando há muito tempo, mas eu acho que é incrível, a gente tem aqui um berço, né, cheio de potencial, e que eventualmente a gente podia transferir esse seu conhecimento com o nosso conhecimento, poxa, tornar uma coisa sólida. Porque é importante todos os homens e mulheres de prata entender que tem uma empresa, pessoas talentosas que enxergaram isso, né, que as pessoas são competentes e elas têm condições de fazer. Sim, eu acho que É um aquário, né? Aqui é um já aquário. passou da hora da gente fazer. É a Porque aqui é um aquário curadoria, de Nemo, né? principalmente, Aqui é um né? quadro que todo mundo fala, um aquário de Nemo, só peixe bonito. Com uma curadoria muito bem feita, né? Então, o nosso maior valor também é a curadoria. É você Eu também garantir para o acho. empresário que do outro lado estou te oferecendo estou te apresentando um real talento. E te falo mais, as pequenas e médias empresas olham isso como sério que alguém que trabalhou naquela e naquela empresa pode me ajudar aqui? Lógico que pode. Inclusive as novas empresas surgindo, né? Sim, startups, né? As startups. Startups veem isso com muito bons olhos e sabem muito bem contratar PJ e contratar por entrega. Ju, o que você diz aqui para os nossos homens e mulheres de prata? Uma mensagem de otimismo e confiança para eles acreditarem neles. Primeiro eu digo que não falta oportunidade, não falta mercado. O Brasil tem 1,8 milhões de pequenas e médias empresas que necessitam de ajuda. A gente precisa fazer esse match, esse encontro entre a necessidade dela e o que a gente tem para oferecer. Então, o networking, ainda que seja digital, ele não é banal, ele é fundamental para a gente ir cercando o que tem de oportunidade, entendendo aí a mudança que a gente tem que fazer. Desapega do CV naquele formato, vamos olhar o que tem de trabalho e oportunidade agora e vamos fazer esse encaixe. Ju, quero te agradecer, é muito gostoso. Você quer fazer mais algum comentário que você quer? Fique à vontade, o que você achar que você tem que falar, não só para nós, homens e mulheres de prata, mas todo mundo que esteja nos ouvindo. Bom, em primeiro lugar, quero me colocar à disposição de qualquer profissional acima de 45 anos que queira entender o mercado de talento sob demanda, de executivo fracionado. É um mercado que eu acho que todos os outros países entendem que é um futuro promissor, porque nós não temos mais aquele negócio de ser carimbado de uma só empresa. Isso é uma coisa do passado. O fluxo de você trocar de empresa, a gente deve ver isso com bons olhos. As próprias empresas hoje já enxergam isso de forma diferente. Lembra aquele Claro. currículo? Nossa, isso aí pingou. Não, hoje é assim. Nossa, já foi de várias empresas. Tem bastante conhecimento. Então, quem Mas não é só quiser. isso que contrata. Ah, sim.
Então, quem quiser estar conosco, eu estou nas redes sociais, eu estou junto com o Cuca nos eventos, eu me coloco à disposição para falar desse novo mercado de Talent as a Service, de talento sob demanda. Muito interessante, produtivo e flexível, porque a gente só trabalha agora de segunda a sexta, das 8 às 5, se for uma opção. Se for uma opção realmente, que tem outros modos de trabalho. Que demais. Gente, formação fantástica. Não deixe de acompanhar o trabalho da Talento Sênior. Se tiver alguma dúvida, ou fale com a Ju, ou fale comigo. Eu tenho o maior prazer de estar junto. Essa parceria que já está se consolidando há algum tempo. É muito legal saber que pessoas focadas no bem, não da empresa dela, mas no bem das pessoas e do mercado e com suporte de gente maravilhosa. Ju, antes de terminar, uma lembrança aqui da nossa querida Água Prata, tá? São as tônicas. Obrigada, E gente. também uma lembrancinha do Sicredi que gentilmente mandou, especialmente Vamos fazer anotar todos os matches aqui que a gente isso. vai fazer dos talentos sêniores e os homens de prata. E sênior de prata. Perfeito. Gente, espero que você tenha gostado. Gostaria muito de agradecer mais uma vez a Sicredi e aos nossos patrocinadores, Água Prata, Minsight, Terra Nostra Cidadania e também Casa Flora. Forte abraço a todos. Homem de Prata, uma geração de valor. Beijo. Legal, Obrigado, João. que legal. Adorei.